Fala pessoal, Prof. Renan Duarte iniciando aqui mais uma aula para o concurso do Banese agora de 2025. E lembrando vocês, quem quiser ter acesso aí ao curso completo, com as apostilas em PDF, os slides que eu utilizo em aula, materiais de resumos direcionados para a revisão e um banco com questões comentadas em vídeo, primeiro link aqui na descrição. E no mais, como sempre, desejo aí a vocês uma excelente aula. A experiência do cliente é o conjunto de interações, percepções, emoções e sentimentos que um cliente ele tem ao interagir com uma empresa ao longo de toda a jornada do cliente. Tá? Então, quando a gente fala aqui de experiência de cliente, eu estou falando de todas essas sensações que um cliente ele tem ao longo da interação que ele tem com a empresa. Isso vai acontecer na chamada jornada do cliente. Essa jornada, então, ela vai englobar todas as etapas e pontos de contato que o cliente tem com a empresa, desde a conscientização sobre um produto ou serviço até o pós-venda e suporte contínuo. Então, a experiência, ou melhor, né, a jornada do cliente, ela não termina quando o cliente ele faz a compra de determinado produto ou contrata algum serviço. Não, ela vai continuar no pós-venda também, né? Que é quando a empresa vai investir naquele marketing de longo prazo, de relacionamento. E aí daqui a pouco, né, o cliente pode precisar de suporte no futuro também. Então a jornada ela vai se estender, ela não necessariamente ela termina quando é feita a compra. Em algumas situações pode ser que sim, né? Se é um produto que o cliente ele comprou e ele nunca mais vai ter contato com a empresa, aí tudo bem. Aí a jornada dele foi só até ali. Mas se a gente tiver esse marketing de relacionamento, se o cliente ele ainda tiver contato com a empresa mesmo depois da venda, então a jornada do cliente ela vai se estender. Tá? Então ela começa desde que o cliente ele tem a conscientização sobre o produto, antes de comprar, antes muitas vezes de daqui a pouco ter o interesse em comprar, é quando ele toma esse conhecimento e aí depois vai até o pós-venda se for o caso. Tá? E a experiência do cliente a gente sabe, então, que são essas sensações que o cliente ele tem em todos esses pontos de contato com a empresa. A experiência do cliente é moldada por cada interação com a empresa, seja por meio do atendimento ao cliente, do site, de aplicativos, lojas físicas, redes sociais ou qualquer outro canal de comunicação. Tá? Então, qualquer ponto aonde o cliente ele se comunique com a empresa. Essas interações podem influenciar profundamente a percepção que o cliente tem sobre a marca, afetando a sua satisfação, fidelidade e decisões de compra futuras, né? Quanto melhor a experiência quanto melhor a experiência do cliente, mais fácil vai ser, né, de ele comprar novamente com essa empresa. E ainda mais, daqui a pouco, recomendar essa empresa para pessoas a seu entorno. Então, quando a gente tem uma experiência positiva, significa aqui que o cliente ele é capaz de criar uma conexão emocional com a marca, aumentar a confiança e a lealdade e incentivar o cliente a se tornar um defensor da marca, um promotor, que é quando ele vai fazer aquele boca a boca positivo, tá? Já uma experiência negativa pode levar à insatisfação do cliente, ao abandono da marca e a comentários negativos. Obviamente, né, prejudicando aqui a reputação e o desempenho da empresa no mercado. Por isso que as empresas elas têm que investir no quê? Na gestão da experiência do cliente para que o cliente ele tenha uma experiência positiva, tá? Então, essa gestão de experiência ela é conhecida, né, como Customer Experience Management, ou, né, gestão de experiência do cliente, ou ainda essa sigla aqui, CXM, que é uma abordagem estratégica da empresa que visa aprimorar e aperfeiçoar todas as interações e pontos de contato entre a empresa e os seus clientes, com o objetivo de criar experiências que sejam positivas e memoráveis ao longo da jornada do cliente. E quando eu falar jornada do cliente, a gente já sabe, né, que ela abrange justamente esses pontos de contato. Então, investir, por exemplo, em um atendimento qualificado, toda vez que o cliente ele for entrar em contato com a empresa, ele vai ser bem atendido. Ele vai enxergar valor naquele serviço que está acontecendo. E aí isso vai trazer para ele uma sensação positiva e ele vai ter, então, uma experiência positiva. Por isso que é importante, tá, que as empresas elas abordem essa estratégia aqui no sentido de melhorar esses pontos de contatos com o cliente. Essa estratégia ela tem ganhado destaque à medida que as empresas percebem a importância de colocar o cliente no centro de suas operações,
né? Esse conceito aqui de colocar o cliente no centro das operações, no centro das atenções da empresa, isso a gente chama aqui de clientecentrismo, tá? Que é levar em consideração as necessidades e expectativas dos clientes. A gestão da experiência do cliente busca entender as necessidades, desejos e expectativas dos clientes e alinhar todas as ações e todos os processos da empresa para atender esse desejo e essa expectativa do cliente. Porque se ele tem uma expectativa em relação à empresa e a empresa ela não consegue atender essa expectativa, o cliente ele vai ficar insatisfeito. Cliente satisfeito, o que eu tenho? Eu tenho uma experiência positiva, uma experiência negativa do cliente, tá? A CXM, gestão da experiência, ela envolve não apenas a funcionalidade do produto ou serviço, mas também os aspectos emocionais e sociais, como a empatia no atendimento ao cliente, tá? Ao criar uma conexão emocional com o cliente, a gestão de experiência do cliente busca aumentar a confiança e a lealdade à marca, incentivando o cliente a se tornar um defensor e um promotor da empresa, que é o cenário perfeito para a empresa, né? Porque daí ela não precisa investir tanto em marketing, porque a sua própria base de clientes vai sair recomendando, tá certo? Então, não envolve apenas a funcionalidade do produto ou serviço. Quando a gente fala aqui de gestão de experiência, nem sempre significa melhorar a qualidade do produto. As empresas também podem investir em outros aspectos, inclusive no que tange ao atendimento ao cliente, tá? Bom, em relação aqui a alguns conceitos que a gente tem que entender, tá? Mapeamento da jornada do cliente. O que é isso? A jornada do cliente a gente já sabe, que é todos os pontos de contato entre o cliente e a empresa. Quando eu faço o mapeamento, isso significa que eu vou fazer a descrição de todas as etapas pelas quais o cliente passa, desde o primeiro contato com a empresa até o pós-venda. Eu posso utilizar do mapeamento da jornada do cliente para fazer a minha gestão de experiência e trazer uma experiência positiva para o cliente? Com certeza, né? Porque se eu sei exatamente quais são os pontos de contato do cliente com a empresa, desde daqui a pouco algum tipo de ligação ou uma visita no site da empresa, daqui a pouco visita a página em rede social, sabendo aqui, né, exatamente quais são os pontos de atenção que a empresa ela tem que cuidar, ela pode investir no sentido de melhorar as sensações que são provocadas no cliente, né, ao longo de cada um desses contatos. Isso pode incluir uma maior qualidade no atendimento ao cliente. Em relação à personalização, tá? Consiste em proporcionar uma experiência mais individualizada, oferecendo produtos e serviços adaptados às necessidades de cada cliente. Cada vez mais, né, cada vez mais as pessoas elas buscam produtos que atendam necessidades específicas delas, né? Se algo é muito padronizado, às vezes já não é muito bem visto. Então, as empresas investindo aqui em trazer uma experiência mais individualizada, trazer um atendimento mais personalizado aos clientes, isso pode melhorar a experiência do cliente com a empresa. Atendimento ao cliente, que é um dos que a gente mais fala, tá? Consiste em investir em um atendimento ao cliente de qualidade, ágil e eficiente, fornecendo suporte adequado para resolver problemas e dúvidas. Investir em treinamento dos funcionários para que esse atendimento ao cliente ele se sobressaia. Inovação em tecnologia, tá? Então dá para utilizar de ferramentas inovadoras, tecnológicas, para melhorar a experiência do cliente? Dá, tá? Como o uso de aplicativos ou recursos interativos, né? Onde a gente vai ter, daqui a pouco, a resolução de problemas do cliente de uma forma mais ágil, né? Sem ele ter que, daqui a pouco, perder muito tempo para resolver um problema. Então, pensando aqui no mercado financeiro, o fato da empresa ela ter um aplicativo à disposição para o cliente, isso não torna a vida dele mais fácil? Ele não tem que mais ir fisicamente lá na agência, pode resolver pelo telefone. Tá? Então, coisas assim também melhoram a experiência do cliente. Isso aqui também é importante, tá? Coleta de feedback dos clientes e a utilização de métricas para medir a satisfação e a lealdade do cliente. Isso vai ser importante porque a empresa vai entender se de fato ela está trazendo uma experiência positiva ou não para o cliente. Como é que ela vai ter essa noção? Através de uso de algumas ferramentas que vão trazer como que o cliente está se sentindo em relação àquela empresa. E agora a gente vai falar aqui de um conceito importante, que é o momento da verdade, dentro da gestão de experiência do cliente.
A definição é o seguinte, tá? O momento da verdade é qualquer interação em que o cliente ele entra em contato com qualquer aspecto da organização e a partir dessa interação ele vai formar uma impressão sobre a qualidade e o serviço da empresa. Esses momentos eles são críticos, pois têm o potencial de influenciar significativamente a satisfação do cliente, sua lealdade e, consequentemente, o sucesso da empresa, né? Que está relacionado à lealdade que os clientes têm com essa empresa. Então vamos lá. Qualquer ponto de contato entre cliente e empresa, aonde o cliente ele faça um julgamento da qualidade e do serviço da empresa, tá? Isso vai ser chamado de momento da verdade, porque esse julgamento que o cliente faça vai moldar qual que vai ser a experiência dele, né? Se vai ser uma experiência positiva, aonde ele vai ter satisfação, aonde ele vai se sentir encantado, ou uma experiência que pode ser negativa, né? Aonde ele vai ser insatisfeito em relação àquele produto ou serviço que está sendo disponibilizado, tá? E isso vai acontecer no chamado momento da verdade, que é ali que a empresa ela tem que atuar no sentido de passar uma percepção de qualidade, né? O produto dela tem que trazer ali o atendimento às expectativas e necessidades do cliente. E aí, dentro desse contexto aqui de momento da verdade, eu posso trazer aqui momentos diferentes, tá? Eu tenho o chamado momento da verdade 0, primeiro momento da verdade, segundo momento e terceiro momento. São todos pontos onde o cliente ele vai entrar em contato com a empresa e ele vai poder, então, né, ter uma percepção aqui de qualidade da empresa. Então, por exemplo, aqui no momento da verdade 0, que foi introduzido pelo Google, refere-se ao momento em que o cliente ele pesquisa informações sobre o produto ou serviço antes mesmo de ver fisicamente ou experimentar aquele produto, tá? Então, na hora que ele estiver fazendo aqui a sua pesquisa de informações, pode ser que naquele momento ali, né, ele já esteja fazendo um julgamento da verdade, já esteja fazendo um julgamento da qualidade do produto, já esteja passando por um momento da verdade. Tá? E aí, obviamente, que a empresa ela vai ter que trabalhar no sentido, né, dessas informações aqui que elas vão aparecer para o cliente, que elas tragam uma percepção de qualidade em relação ao produto, para que o cliente ele não já não crie essa visão da empresa não ofertar um produto de boa qualidade, não atender às suas expectativas e daqui a pouco o cliente aqui, né, na pesquisa de informações ele já pode abandonar a empresa antes mesmo de fazer a compra, né? Aqui ele está só pesquisando, mas a depender da percepção que ele vai ter em relação àquele produto ou serviço, ele já pode abandonar a empresa nesse momento. Por isso que as empresas elas têm que se preocupar também com o momento da verdade 0. Ele é crucial, pois as opiniões e informações que o cliente ele encontra podem influenciar a sua decisão de compra e abandonar a empresa ou então ir adiante, tá? Primeiro momento da verdade ocorre quando o cliente potencial ele encontra o seu produto ou serviço pela primeira vez. Esse encontro aqui ele pode acontecer em uma loja, através de um anúncio ou em um site, tá? É quando ele vai ter esse primeiro contato aqui. Então, né, a gente já teve aí a fase de pesquisa de informações sobre o produto ou serviço. Ou em algumas vezes a gente nem tem esse momento da verdade 0, né? Às vezes o cliente não sai pesquisando, mas ele pode receber aqui um anúncio. E aí eu vou estar no primeiro momento da verdade. Ele recebeu aí não foi ele que foi atrás daquele produto ou serviço, ele recebeu a comunicação da empresa. Mas aí eu já estou aqui no primeiro momento da verdade, porque ele já está tendo contato, né? Esse contato aqui pela primeira vez. Pode ser em uma loja? Pode, né? O cliente vai até uma loja e lá vai ter uma pessoa que vai atender ele que vai passar informações sobre determinado produto ou serviço que ele quer ou comprar ou contratar. E ali pode ser um momento de verdade, quando ele está presencialmente com a pessoa que está atendendo. Ali a pessoa que está atendendo ele vai ter que fazer um bom atendimento. É o momento da verdade. Porque aquilo ali vai influenciar a forma como o cliente ele se sente em relação à empresa, em relação ao produto ou serviço. Se ele enxergar a qualidade, se ele enxergar que o produto está atendendo as expectativas, ele vai para a compra, tá? Então, primeiro momento da verdade é o ponto em que o cliente ele forma uma primeira impressão crucial que pode determinar se ele vai continuar ou não com o processo de compra. Segundo momento da verdade ocorre quando o cliente realmente usa o produto ou serviço. Aqui ele comprou, né? Se é um produto, ele comprou o produto. Se é um serviço, ele contratou. E aí, utilizando esse produto, ele vai conseguir ver se esse produto ele atendeu às expectativas que ele tinha ou se não atendeu.
Ou então, né, pode ser que tenha superado as expectativas. Melhor ainda, melhor cenário, porque daí o cliente ele vai ficar encantado, tá? Mas é aqui, então, no segundo momento da verdade, segundo essa classificação que a gente vê, é quando ele já fez a compra que ele está usando. Esse é o momento em que o cliente ele avalia se o produto ou serviço atende às suas expectativas, o que vai influenciar diretamente sua satisfação e a probabilidade de recompra. Se o produto atendeu ou superou as expectativas, o cliente ele vai ficar no mínimo satisfeito, correndo o risco de ficar encantado. Se ele ficar encantado, né, provavelmente ele vai fazer a recompra, vai se tornar um promotor, vai fazer o boca a boca positivo dessa empresa. Agora, se o produto não atender às expectativas, ele vai ficar insatisfeito. Aí, se ele for falar do produto para alguma pessoa, ele vai falar mal, provavelmente, tá? Então, o segundo momento da verdade é quando o cliente ele já usou o produto e ele avalia aí se atendeu ou não às expectativas. E o terceiro momento da verdade é justamente nessa fase aqui em que o cliente ele compartilha a sua experiência com outras pessoas. Com base, né, no segundo momento da verdade, aonde ele fez essa avaliação se atendeu ou não atendeu, ele pode compartilhar essa opinião dele com outras pessoas. E isso vai ser no terceiro momento da verdade. As recomendações ou críticas do cliente podem influenciar outros consumidores e afetar a reputação da marca. Com certeza, né? Porque se são recomendações, isso pode tornar a marca mais forte, né? Trazendo mais credibilidade, mais confiança. E se não, se são críticas negativas, isso pode manchar, piorar a imagem institucional dessa determinada empresa, tá? Então, em resumo, o momento da verdade é qualquer interação que o cliente tem com o produto ou serviço da empresa, onde ele vai fazer um julgamento aqui da qualidade. E essa impressão aí é importantíssima, é um momento crítico da empresa, tá? Porque pode influenciar significativamente na decisão de compra do cliente, na percepção que ele tem da satisfação, se ele vai ser leal, se ele não vai ser, se ele vai recomendar o produto ou não para outras pessoas. Dentro aqui das ferramentas, né, que podem ser utilizadas para a gestão de experiência do cliente, eu tenho uma ferramenta importante, que é o Net Promote Score, o NPS. O que é essa ferramenta? Ela é utilizada para avaliar a eficácia das estratégias e ações adotadas pela empresa para melhorar a experiência do cliente. Ela vai fornecer uma visão clara sobre como os clientes se sentem em relação à empresa, se estão satisfeitos o suficiente para recomendá-la a outros ou se estão insatisfeitos e podem expressar opiniões negativas. Então, dentro aqui, né, de quando a gente fala de métricas de feedback, né, que podem ser utilizados para colher a satisfação do cliente, eu tenho o Net Promote Score, tá? E ele vai avaliar, então, se a experiência está sendo positiva ou negativa. Como é que ele funciona? Esse indicador aqui, ele é baseado em uma única pergunta. Em uma escala de 0 a 10, a empresa pergunta para o cliente: quão provável é que você recomende a nossa empresa a amigos ou colegas? Pode mudar um pouquinho da forma? Pode, mas em teoria é isso, tá? E aí as respostas que são dadas pelos clientes classificam eles em 3 categorias, tá? Eu vou ter clientes que são promotores, que são aqueles que vão falar positivamente da empresa para outras pessoas, aqueles que são neutros, né, que tudo bem, a empresa prestou serviço, não fiquei insatisfeito, mas também não fiquei encantado. E tem os detratores, que são aqueles que ficaram insatisfeitos e que provavelmente, né, podem falar mal da empresa. E eu vou classificar aqui os clientes em relação à nota que eles derem nessa pergunta, porque a pergunta, lembrem, né? Eu pergunto para o meu cliente de 0 a 10 qual que é a nota que ele me dá. Ou melhor, né? De 0 a 10, de uma escala de 0 a 10, quão provável é que ele vai recomendar a empresa, amigos ou colegas. Se ele der 10, é porque ele vai recomendar. Se ele der 0, é porque ele não vai recomendar de jeito nenhum. Os promotores são aqueles clientes que deram nota de 9 a 10. Então é muito provável, tá, que eles vão recomendar. São clientes extremamente satisfeitos e leais que provavelmente recomendariam a empresa a outras pessoas. Né? Se o cara deu 10, de uma escala de 0 a 10 para recomendar, provavelmente ele vai. Neutros deram nota de 7 a 8. Uma nota alta ainda. São clientes que estão satisfeitos? Sim. Né? Eles vão ficar insatisfeitos. Mas não demonstram forte entusiasmo ou lealdade, podendo ser facilmente influenciados por fatores externos, tá? Então, daqui a pouco, se uma outra empresa traz um mesmo produto com valor mais baixo,
eles podem abandonar a marca. Diferente aqui de clientes que são fidelizados com a empresa, né? São clientes fiéis à empresa. Então aqui eles estão satisfeitos, mas eles não têm aquele apego grande à marca. E os detratores, que são aqueles que deram nota de 0 a 6, aqui a escala é maior. São clientes insatisfeitos e que podem expressar opiniões negativas sobre a empresa, produto ou serviço, tá? Eu digo a escala é maior porque ela vai de 0 a 6, né? Eu tenho um espaço maior aqui. E aí são clientes que provavelmente, se forem recomendar, ou melhor, né, se forem falar da empresa para outras pessoas, eles não vão recomendar essa empresa.